sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem, nós vamos continuar hoje então em João capítulo 15. João capítulo 15. Ontem nós chegamos até o versículo 3. João capítulo 15, versículo 3. Aleluia. E hoje nós vamos ver aqui, começando aqui, entendendo o início desse texto, que vai do capítulo 4 até o capítulo 10. Do capítulo 4 até o capítulo 10. Aleluia. Quero saudar a família do Reginaldo, que está aqui hoje conosco. Reginaldo, Mabiene, né? Reginaldo e a Mabiene são nossos alunos aqui no seminário também na sexta-feira, né? Glória a Deus. E lá no IBA também, né? Você trouxe, são seus filhos. São os filhos todos, né? São 3 ou 2? 3 filhos, né? Muito bem. Ah, tem 4 filhos, então? Corajoso, né? 4 filhos também. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, queridos. O título que nós damos aqui para esse pequeno texto aí, que vai do capítulo 4 até o capítulo 10, é um verbo. O verbo, diga, permanecer. Esse texto está subdividido da seguinte maneira, que nós vamos ver agora. Lá em cima, o título principal, permanecer, João 15, de 4 a 10. E nesses versículos aí, nesses 7 versículos, do versículo 4 até o versículo 10, Jesus fez questão de repetir 11 vezes o mesmo verbo, o verbo permanecer, explicando para os seus discípulos e para nós hoje, é claro, na palavra, que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos ligados nessa videira, tá? E a ordem que Ele dá para esses ramos é que esses ramos devem permanecer unidos, ligados nessa videira. Permanecer ligados em Cristo. E em 7 versículos, ele repete o verbo permanecer 11 vezes. Vamos fazer essa dinâmica. Vocês vão falar e eu vou contar. Só permanecer 11 vezes. Comecem. João 15, de 4 a 10, qual é a mensagem de Jesus para nós? Permanecer. O verbo permanecer tem o mesmo valor do verbo perseverar, que Jesus usou para condicionar a salvação em Mateus capítulo 24, versículo 13, quando ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, sem perseverança, porque perseverar é permanecer em Cristo, permanecer unido a Cristo, permanecer ligado em Cristo. E preste atenção, que estar ligado a Cristo é estar automaticamente desligado do mundo. Quem é muito ligado no mundo, essa é a prova que está desligado de Cristo.
Aqui, o segredo para a salvação, a condição para a salvação é permanecer ligados em Cristo Jesus. Por isso, nesse texto aí, do capítulo 15, de 4 a 10, esse texto está dividido em duas partes, trazendo os dois pontos de vistas, que são contrários, antagônicos entre si. Se não permanecer, a sua vida vai ficar como? Diga forte, sem fruto. Sem fruto. Não vai produzir o fruto do Espírito, e quem não produzir o fruto do Espírito Santo na sua vida, não tem salvação. É o que nós vamos ver, começando aí então, do versículo 4 até o versículo 6. Esses três versículos, versículos 4, 5 e 6, tratam aí desse ponto, primeiramente negativo. Se não permanecer, ficará sem fruto. Depois, outros dias virão, em que nós vamos ver a segunda partezinha, aí, do 7 ao 10. Versículos 7, 8, 9 e 10, o aspecto positivo. Se permanecer, vai produzir? Diga mais forte, muito fruto. Muito fruto. Vocês estão vendo como é radical? Não existe um meio termo. Se não permanecer, sem fruto. Se permanecer, muito fruto. Não existe um meio termo para produzir um pouquinho de fruto. Ou é muito fruto, ou é nenhum fruto. E muito fruto só se permanecer. Se não permanecer, nenhum fruto. Está cheio de crentes infrutíferos. Infrutíferos espiritualmente. Porque não permanecem em Cristo, não permanecem ligados a Cristo, por causa das suas ligações com o mundo. E tudo o que há no mundo, exatamente tudo o que há no mundo, a Bíblia diz, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não há nada bom nesse mundo, não há nada bom nessa humanidade, porque o mundo está contaminado completamente pelo pecado. Por isso, o apóstolo João disse em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então o que você quer no mundo ainda? O que você está achando bonito ainda no mundo? O que está te ligando ainda no mundo? O que está te ligando no mundo é pecado. Desliga do mundo e liga em Jesus. E permanece ligado em Jesus. Portanto, nós vamos nos concentrar primeiro nesse texto cujo título é, repita, se não permanecer. Capítulo 15, do versículo 4 ao 6. Esse texto que tem 3 versículos está dividido assim, ó. Esse texto que tem 3 versículos, versículo 4, 5 e 6. O versículo 4 é o que vamos ver hoje, tá? O versículo 4 é o que veremos hoje. Não permanecer é ficar infrutífero. É o que vamos ver hoje no versículo 4. O que vamos ver quarta-feira, no versículo 5, é o que Jesus disse: nada podeis fazer? Sem mim nada podeis fazer. Se desligar de Jesus, está perdido. E vamos ver no sábado à noite, 7h30, o versículo 6, também sobre não permanecer, quem não permanece em Cristo será excluído do reino dos céus, tá? Será excluído. Você escuta muito falar aí hoje em dia, né? A palavra inclusão, não escuta isso? Inclusão. A inclusão social. Hoje em dia tem até igrejas que são chamadas de igrejas inclusivas, onde todo mundo pode se sentir muito bem incluído.
O reino de Deus não é inclusivo. O reino de Deus é exclusivo. O reino de Deus não inclui. O reino de Deus exclui. Todo aquele que não está ligado em Cristo e que não permanece ligado em Cristo está automaticamente excluído do reino de Deus. Só faz parte do reino de Deus quem está ligado em Cristo Jesus e permanecer até o fim da sua vida ligado em Cristo Jesus. Tá ligado? E aí, tá ligado? Se permanecer ligado em Cristo Jesus. Muito bem, então hoje nós vamos ler apenas o versículo 4, cujo título, não permanecer. Vamos ver João 15, 4, que já está aqui literalmente na parede, onde Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Repitam bem forte. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Mulheres. Vamos ouvir os homens. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A última vez, todos juntos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aleluia. Nós vimos que do versículo 4, desse versículo 4 aí, até o versículo 10, Jesus repete 11 vezes o verbo permanecer. Dessas 11 vezes, 4 vezes é neste versículo. Só no versículo 4, 4 vezes aparece o verbo permanecer, que eu destaquei ali de letra vermelha. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecer em Cristo Jesus. Antes de permanecer em Cristo Jesus, a pessoa primeiro tem que estar em Cristo Jesus. O verbo estar vem da palavra estado, tá? Vem da palavra estado. E só existem 2 estados espirituais em que o homem pode estar. O mundo espiritual não é como o mundo físico, material. No mundo físico, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos mais de 20 estados. E nós estamos aqui no estado de Goiás. O estado representa um lugar aonde cada pessoa está.
Porque o homem não é como Deus. Só Deus é onipresente. Portanto, só Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nós só estamos presentes em um lugar de cada vez. Ou seja, nós estamos no estado de Goiás, logo não estamos no estado de Minas, não estamos no estado de São Paulo, não estamos no estado do Mato Grosso, nós estamos em Goiás. Isso é estado, esse é um estado. No reino físico, nós temos muitos estados. Mas no reino espiritual, só existem 2 estados. A humanidade toda está dividida em 2 estados. O estado de salvação ou o estado de condenação. A Bíblia dá vários nomes para esses 2 estados: o estado de salvação ou o estado de condenação. O estado de salvação são aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1. Abre aí. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repitam. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, essa expressão em Cristo Jesus é estar no estado de salvação. Estar no estado de salvação é estar em Cristo Jesus. O estado de condenação é sem Cristo, ou seja, fora de Cristo, espiritualmente fora de Cristo. Veja como nós estávamos antes da conversão em Efésios 2:12. Efésios 2:12. Efésios capítulo 2, versículo 12. Quem não tem Bíblia, senta perto de um crente, porque um crente sempre tem Bíblia. E escreva também quem está escrevendo. Efésios 2:12. Aqui nós lemos Bíblia, porque é a palavra de Deus e é a palavra de Deus que nos leva para o céu. Amém. Efésios 2:12. Naquele tempo, ou seja, no tempo em que nós não éramos convertidos, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Repitam. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Para nós aqui hoje, essa comunidade de Israel não tem nada a ver com a nação de Israel. Para nós hoje aqui, a comunidade de Israel representa a nação de Deus. O povo que Deus está formando para ser a sua nação, a nação que vai morar no céu, tá? Então, nós vamos ler assim, ó, repitam comigo pouco a pouco. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Deus, estranhos às alianças da promessa de Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim continua a maioria dos homens no mundo. Efésios 2:12 é para ser comparado a Romanos 8:1. Em Romanos 8:1 nós temos a expressão, diga, em Cristo. E Efésios 2:12 temos a expressão, diga, sem Cristo. De novo, em Cristo,
Sem Cristo. O estado de salvação é o estado espiritual em que os salvos estão em Cristo. O estado de condenação é o estado em que os ímpios, todas as pessoas não convertidas, estão sem Cristo. Inclusive gente religiosa, porque gente religiosa é a gente mais enganada que tem no mundo, porque é a gente que acha que é convertida, mas não está, continua nas trevas, continua, apesar da sua religiosidade, continua no estado de condenação, sem Cristo, e ainda, como diz no versículo de Efésios 2:12, repita, sem Deus no mundo. Assim que está a humanidade. Esses são os dois estados espirituais. Não existe um estado intermediário entre esses dois estados. Só existe o estado de salvação e o estado de condenação. O estado de salvação, ele pode ser chamado também de o estado da bênção. E o estado da condenação pode ser chamado também do estado de maldição. A palavra bênção caiu aí no uso de muitas pessoas e ela perdeu aí nesse uso o seu verdadeiro sentido. Bênção não é uma coisa que você ganha. E nem maldição é uma coisa que você ganha. Ou cuidado para não receber uma maldição. Ou então receba uma bênção. Bênção não é uma coisa que você ganha e maldição não é uma coisa que você ganha. Bênção é o estado da salvação. O estado da salvação é o estado da bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é a salvação. A bênção de Deus é a salvação. Não confunda a bênção de Deus com benefícios de Deus. Benefícios de Deus são benefícios que Deus dá pela sua misericórdia a todas as pessoas indiscriminadamente, inclusive ímpios. Todos os ímpios são beneficiados por Deus, pelos benefícios de Deus. Jesus disse que o Pai Celestial faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, e faz chover sobre justos e injustos. E nesse sentido, Deus é misericordioso para com todos os homens. Deus também traz benefícios espirituais, além de benefícios naturais, como o sol, a chuva que rega o campo, que faz crescer a semente, que vai parar o arroz na sua mesa, o feijão na sua mesa, ou faz crescer o capim que a vaca come e a carne da vaca vai parar na sua mesa. São benefícios de Deus chamados de benefícios naturais. Além de benefícios naturais, Deus beneficia todo mundo com benefícios espirituais, com milagres de Deus. Ímpios podem ser curados por Deus. Lembram do dia que ele curou 10 leprosos? Lembram? Os 10 leprosos foram curados. Ou seja, os 10 leprosos receberam o que muita gente chamaria de hoje de uma grande bênção, A cura de uma enfermidade física que, perante os médicos, não seria uma doença incurável. Receberam uma grande bênção. Na verdade, a bênção que eles receberam foi um benefício espiritual, um milagre de serem curados, Receberam um benefício. Mas desses 10 que receberam o benefício, só um deles se voltou para Jesus. Na Bíblia, tanto em hebraico como em grego, o verbo voltar é o mesmo verbo usado para converter. Esse que se voltou para Jesus, esse único leproso que se voltou para Jesus, isso representa uma conversão. Esse aí, ele foi abençoado com a salvação.
Os outros 9 leprosos, o que aconteceu na vida deles? Acontece que antes deles serem curados, eles já estavam indo para o inferno com lepra. E depois eles foram para o inferno sem lepra. Tá? Foram para o inferno do mesmo jeito. Porque eles receberam de Deus apenas um benefício, mas não receberam a bênção, que é a salvação. E assim tem muita gente por aí recebendo milagres aí, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, e Deus beneficia todo mundo, beneficia muita gente, inclusive com milagres. Agora, alguém receber um milagre não significa que vai para o céu, porque benefícios de Deus todo mundo recebe, mas salvação todo mundo não recebe. Os que recebem salvação estão em Cristo, estão no estado de salvação, e esse é o estado da bênção. Os salvos são abençoados e, portanto, são benditos. Diga: abençoados, benditos. Os não salvos, eles estão sem Cristo, eles estão no estado de condenação, tá? E portanto eles não são abençoados, eles são amaldiçoados e eles são malditos. Diga: amaldiçoados, malditos. Qual é a maldição que está sobre eles? A maldição de Adão. Eles estão em pecado. Ao invés de estarem em Cristo, eles estão em pecado. No pecado de Adão. E isso não é ser abençoado, isso é ser amaldiçoado. Isso não é ser bendito, isso é ser maldito. São malditos. Estão em maldição. A única quebra de maldição que existe, não existem essas quebras de maldição que andam pregando por aí não. Campanha de quebra de maldição. Se alguém colocou olho gordo, olho magro, olho mais ou menos, não existe esse negócio não. Isso é mentira de Satanás. É por isso que o mundo inteiro jaz no maligno, porque acredita nas mentiras de Satanás, ao invés de conhecer e acreditar na verdade de Deus. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única quebra de maldição que existe se chama conversão. Porque é na conversão que o pecador é liberto do estado de maldição, do estado de condenação, onde ele vivia sem Deus, sem Cristo, e ele passa a viver no estado da salvação, no estado da bênção em Cristo. A maldição foi quebrada. Foi quebrada a maldição de Adão, porque esse pecador convertido, ele não está mais em Adão, ele está agora em Cristo. Ele não está mais no estado de condenação, ele está no estado de salvação. Ele não está mais no estado da maldição, ele está agora no estado da bênção. Em que estado você está? Só tem 2 estados. Ninguém pode estar nos 2 estados ao mesmo tempo. Cada um só pode estar em um estado. O apóstolo Paulo chamou o estado de maldição, o estado de condenação, ele chamou de império das trevas. E o estado de salvação, que é o estado da bênção, Paulo chamou de o reino do Filho. Abra aí, Colossenses 1,13. Colossenses
capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Repita. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Vamos identificar aqui. Esse Ele que está aí é o Pai, Deus Pai. A salvação acontece assim. O próprio Pai, Ele, o Pai, agora vem, nos libertou do império das trevas. O verbo libertar aqui, ele é um verbo que está traduzido de uma maneira interpretativa, não de uma maneira literal. Realmente é uma libertação, tá certo. Mas o verbo usado por Paulo, quando ele escreveu essa carta em grego, não foi o verbo libertar, foi o verbo desarraigar. Já ouviu? Tá difícil aí? Já ouviu esse verbo? Já ouviu o verbo? Diga desarraigar. O que é desarraigar? Arrancar pela raiz. Já tentou tirar uma planta lá pela raiz? É difícil, não é? Ela está muito apegada lá no solo. É difícil tirar uma planta pela raiz. Raiz significa origem. Pela nossa origem, nós viemos ao mundo enraizados no império das trevas. O império das trevas, que é o domínio de Satanás. O império das trevas é o estado de condenação. É o estado sem Cristo. É o estado de maldição. Para operar em nós a obra da salvação, o próprio Deus é que foi lá no estado da condenação, no império das trevas, e nos arrancou pela raiz. Ele nos desarraigou do império das trevas, o outro verbo está correto, e nos transportou. Como que você vai de um estado para outro estado? Através de um meio de transporte. Já esteve na transportadora do reino de Deus? Deus, ele nos desarraigou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho é o estado de salvação. É o estado onde nós agora estamos em Cristo. E já não há nenhuma condenação, porque esse é o estado de salvação. Não há mais maldição, porque esse é o estado da bênção. Nós estávamos amaldiçoados, agora estamos abençoados. Nós éramos malditos e agora somos benditos de Jeová. Benditos de Deus. Aleluia, amados. Agora que nós estamos em Cristo, nós temos uma ordem da parte de Cristo. Ele disse, repita, permanecei em mim. Não queira voltar para as trevas. Não volte para as trevas. Não volte para o império de Satanás. Não volte a ser escravo de Satanás. Não volte para o pecado. Não volte para o mundo. Jesus está falando para nós assim, ó, agora que o meu Pai arrancou você do império das trevas e transportou você para mim, para o reino do Filho, você está em mim, permanecei em mim.
permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. E eu permanecerei em vós. O que significa esse permanecer? Vamos ler um texto que nós já passamos por ele lá em 2016, quando nós começamos em João. Volta para João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 56. João capítulo 6, versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Repita. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aham. Jesus diz aqui para nós, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E nós poderíamos perguntar, Senhor, como é que nós permanecemos em Ti? Como que nós permanecemos em Ti? A resposta está aí, no João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A única maneira de nós permanecermos nele, permanecermos em Jesus, é comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus é se alimentar da palavra. A carne de Jesus é a palavra de Deus. O sangue de Jesus é a palavra de Deus. É se alimentando da palavra, é se nutrindo da palavra de Deus que nós permanecemos em Jesus e Jesus permanece em nós. Porque Jesus é o verbo de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus, que é poderosa, como nós vimos ontem à noite no versículo 3, que é poderosa para nos purificar. Quando Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Palavra que é poderosa para nos libertar de todo pecado. Por isso Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem um salmo que diz assim, ó, alimenta-te da verdade. Ou seja, alimenta-te da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus orou por nós ao Pai para que sejamos santificados pela palavra. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus está dando uma ordem para nós aqui, permanecei em mim, que ele já explicou como fazer isso. Como permanecer em Jesus? Alimentando-se todos os dias da palavra de Deus. E entendendo definitivamente, amados, o que muitos crentes ainda não entenderam. E estão aí com a cabeça dura e quebrando a cara na vida espiritual, perdendo todas para o pecado, para a carne, para o mundo e para o diabo. Vivendo na lama do pecado e dizendo que são crentes. Temos que tomar consciência de que, assim como nós, todos os dias, lavamos e alimentamos o nosso corpo. Você toma banho todo dia? Sim. Tomara que sim. Né? E você se alimenta todo dia? Sim. Claro.
O corpo necessita de banho, o corpo necessita de alimento. Foi por isso que Jesus instituiu, como mestre sábio que ele é, ele instituiu para nós duas coisas importantes que nós vivemos no cristianismo bíblico: o batismo e a ceia. O batismo foi instituído para ensinar para nós que nós temos que dar um banho na nossa alma todos os dias pela palavra de Deus. Vós estáis limpos pela palavra. A palavra tem o poder de limpar. Como a água tem o poder de lavar o nosso corpo, só a palavra de Deus tem o poder de lavar a nossa alma. Não tem outra coisa que lava a nossa alma não, irmãos. Oração não lava a alma, jejum não lava a alma, música não lava a alma. Só o que lava a alma é a palavra de Deus. Por isso que o homem de Deus é como o homem do Salmo número 1, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque ele quer estar limpo, ele quer estar de alma lavada diante de Deus. Sabe o cântico alvo mais que a neve que a gente canta? O hino da harpa, alvo mais que a neve. Isso só é possível pelo ministério da palavra lavando nossas almas. E Jesus instituiu a ceia para que nós entendamos que, como o nosso corpo precisa de alimento, o único alimento que nutre a nossa alma, que nutre a nossa vida espiritual, é a palavra de Deus. Por isso Jesus declarou diante de Satanás, citando o Deuteronômio: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha como são duas coisas simples, irmãos. Olha como são duas coisas simples. Todo dia você tem que tomar banho, todo dia você tem que comer, por causa do corpo. Senão o seu corpo não permanece vivo. Não permanece limpo, não permanece forte, não permanece vivo. A mesma coisa é para fazer com a alma, só que a água que lava a alma é a palavra de Deus. E o alimento que alimenta a alma é a palavra de Deus. Não é outra coisa, não existe outra água e não existe outro alimento. Essa é a água que lava e esse é o alimento, esse é o pão espiritual que alimenta, irmãos. A palavra de Deus é as duas coisas: a água que nós temos que dar banho na nossa alma todo dia, e o pão que nós temos que dar de alimento para nossa alma todos os dias. Todo início de ano eu começo uma nova turma no outro seminário, onde eu dou aula, eu dou um método de estudo bíblico indutivo, como eu dei aqui o ano passado, né? E eu estava falando essa semana sobre a leitura da palavra. E alguém perguntou: e quando a gente está lendo e não está entendendo? Eu falo assim: mesmo que você não esteja entendendo, a palavra está te lavando e está te alimentando. A criança recém-nascida se alimenta do leite materno, mamando no peito da mamãe, não é isso? Ela já entende tudo de leite? Eu posso dar o microfone para ela aqui, ela vai explicar. O leite materno. Ela não sabe nem falar, mas ela está se alimentando de leite, mesmo não entendendo o que é isso e como alimenta. Já viram os bebês ali alimentando? As mães que digam aí. Não é isso, amado? Então, mesmo que não esteja entendendo, e falei ainda mais, mesmo que você esteja lendo o livro, os 9 primeiros capítulos do livro de Números, ou os primeiros capítulos do primeiro livro das Crônicas, que é um monte de nomes de gente estranha,
É só um nome, são genealogias. Mesmo que você esteja lendo aquelas genealogias, elas são palavra de Deus, está te lavando e está te alimentando. À medida que você então é lavado, que a sua alma é lavada, que a sua alma é alimentada, a sua alma se desenvolve espiritualmente, e à medida que você se desenvolve espiritualmente, o entendimento da palavra vai chegando par a par. Você vai entendendo, não entende tudo de uma vez, porque você não come tudo de uma vez. Você vai entendendo aos poucos, à medida que você cresce espiritualmente. E esse crescimento é que nos leva a estar permanecendo em Cristo. Por isso o apóstolo Pedro disse, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Jesus disse para nós, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Tá? Existem algumas coisas, aliás muitas coisas, que quem tomou a iniciativa foi Deus. João diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estávamos lá no império das trevas e foi Ele que foi lá nos desarraigar e nos arrancar pela raiz, nos libertar do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Amém? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Foi Ele que tomou a iniciativa e nos deu vida e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora, depois que Deus tomou essa iniciativa, Ele quer ver a nossa atitude. Ele quer ver a nossa atitude. A nossa atitude agora é permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Lembra dele falar assim, e buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Tá? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quer dizer, se não permanecer em mim, eu também não permanecerei em vós, não. E essa é uma triste realidade de muitos crentes. Permanecer em Cristo não é apenas permanecer ligados a uma denominação cristã, pensando que porque você está ligado a uma denominação cristã milenar ou centenária, ou sabe lá quanto tempo, né? Eu me sinto muito bem salvo, porque a minha igreja é uma igreja maravilhosa, eu estou ali, eu tenho meu nome ali no hall de membros, me sinto salvo porque eu estou nessa igreja. Não, senhor. Nenhuma denominação dá para você garantia nenhuma de salvação, porque nenhuma denominação ministra salvação. Quem ministra salvação é só Deus. A salvação é em Cristo. A igreja é para ser a comunidade dos que estão salvos em Cristo, mas a salvação deles não é a denominação, a salvação deles não é a igreja, a salvação deles não é a instituição humana, a salvação deles é a pessoa de Jesus. Foi o que Pedro pregou e ficou escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é em Cristo. O estado da salvação é em Cristo. Igreja não salva. Igreja é a comunidade dos que foram salvos em Cristo Jesus, e eles têm a responsabilidade agora de permanecer em Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E Jesus disse,
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira. Ou seja, o ramo não pode produzir fruto. Olha só, a palavra que eu coloquei de azul ali, de si mesmo. De si mesmo. Esse si mesmo aí é muito importante. Esse si mesmo aí é o nosso eu. É o nosso ego. O nosso eu, ele é estéril espiritualmente. É incapaz de por si mesmo produzir bons frutos. O homem é incapaz por si mesmo de produzir bons frutos. E é por isso que Jesus declarou no Evangelho que todos os homens são maus. Mesmo aqueles que sabem dar boas coisas aos seus filhos. Não é porque dão boas coisas aos filhos que são bons. São todos maus. E quando o próprio Jesus foi abordado por um homem que veio fazer para ele uma pergunta e começou dizendo: bom mestre, Jesus disse para ele assim: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Os homens são maus. Os homens são maus porque têm uma alma contaminada pela pior de todas as maldades, que é o fator que gera todas as maldades: o pecado. O pecado é a raiz de todos os males que afetam a humanidade. E esse pecado habita em nós. Habita na nossa alma. É o que Paulo trabalha em Romanos capítulo 7. E diz uma coisa muito forte. Ele diz: eu sei que em mim, na minha carne, quer dizer, na minha alma, não habita bem nenhum. O pecado habita em mim. O pecado é o verdadeiro, não é uma coisa fantasiosa como tem em filme. O pecado é o verdadeiro Resident Evil, um mal residente dentro de nós, é o pecado. E é por essa razão que nós temos que permanecer em Cristo para ser todos os dias santificados. A nossa alma precisa de santificação todos os dias, porque o pecado não visita a nossa alma, o pecado mora nela. O pecado habita na nossa alma. A nossa alma, a minha alma, a sua alma, a alma de cada um de nós é cheia de tendências malignas, pensamentos malignos, desejos malignos, intenções malignas. Nós somos terríveis, amados. Vivemos em tempos em que o ser humano tem sido exaltado aí pelas filosofias e ideologias do mundo e ajudados pela mídia, exalta o ser humano. O ser humano é o pior ser na face da terra. O ser humano é pior que Satanás, é pior que os demônios, porque Satanás e os demônios, eles eram anjos, e mesmo quando eram anjos, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. E para eles não tem salvação, porque a salvação não contempla anjos, a salvação é para homens. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados num estado espiritual acima dos anjos. Nós somos mais importantes do que os anjos. Os anjos não são filhos de Deus. Os anjos são criaturas de Deus.
E você lê em Hebreus capítulo 1: a qual dos anjos disse Deus alguma vez: tu és meu filho? A nenhum. Os anjos são criaturas. Os salvos são aqueles que recebem o direito de serem feitos, filhos de Deus. João 1,12. Recebem o direito, João 1,12, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder está errada, a palavra correta é direito. Recebem o direito de serem feitos. E esses serem feitos, é algo que ocorre a nossa vida toda. Nós estamos por meio da santificação, que começou pela conversão, começando pela conversão e continuando pela santificação, estamos sendo feitos santos, semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E esse fazer, serem feitos filhos de Deus, esse fazer é um trabalho muito duro, irmãos, que exige muita perseverança, que exige muita meditação na palavra de Deus, diuturna, dia e noite, e vigilância para colocar essa palavra em prática, para obedecer essa palavra, para transformar essa palavra em vida todos os dias, no nosso caráter, na nossa conduta. Porque Jesus disse que aquele que ouve essas palavras, mas não pratica, é semelhante ao homem insensato que está edificando a sua casa sobre a areia, e a ruína dele vai ser grande, porque vai ser condenado. Mas aquele que ouve as palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que está edificando a sua casa sobre a rocha, edificando a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Porque de nós mesmos, por causa dessa nossa alma contaminada pelo pecado, de nós mesmos não podemos produzir o fruto do Espírito que Deus deseja. Nós só produzimos o fruto permanecendo em Cristo. Permanecendo em Cristo. Permanecendo ligados, permanecendo unidos na videira verdadeira que é Jesus. Entenderam bem essa palavra? Se entenderam, comece não faltando nenhuma quarta, nenhum sábado, nenhum domingo para continuar a meditar nela. Para continuarmos nessa meditação, você deve notar que eu não tenho pressa, porque eu estou pregando para eleitos. Eu não estou perdendo tempo pregando para joio, eu estou pregando para trigo. Eu não prego para joio, eu prego para trigo. Joio odeia essa palavra, trigo ama essa palavra. Pastor é pastor de ovelhas e não de cabritos. Eu não prego para cabritos, eu prego para ovelhas. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Pastor, eu sou ovelha ou sou cabrito? Se você não vive essa palavra, não crê nessa palavra, você não está em Cristo, você é cabrito. Se você não gosta de ouvir a palavra, por isso que você não gosta de congregação, está aqui hoje por obrigação, você é cabrito, você não é ovelha de Jesus Cristo. Se você está aqui prazerosamente, porque ama Jesus, ama a sua palavra, porque sabe que a palavra dele é que te lava, que te alimenta, que te purifica, que te santifica, que vai levar você para o céu.
Se você está aí querendo que eu continue pregando mais 5 horas aqui seguidos, porque eu tenho pregação para pregar 5 horas só nesse versículo daqui para frente, é porque você é ovelha. É porque você é ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Foi o que Jesus disse. E eu estou passando aqui, ó, por cada versículo. Esse texto que nós estamos está entre os textos mais importantes da Escritura. Por isso, cada congregação, cada reunião nossa, ó, está sendo assim, cada versículo. Teve uma congregação para o versículo 1, uma para o versículo 2. Ontem foi só para o versículo 3. Hoje foi só para o versículo 4. Quarta-feira vai ser só para o versículo 5. Sábado que vem vai ser só para o versículo 6. Que chato, né, irmão? Para com isso, pastor. Traz um cantor de fora aí para cantar aqui, para animar a gente. Eles são cabritos. Cabritos odeiam a palavra de Deus. Mas as ovelhas amam a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, o pasto, as verdes pastagens com que elas se alimentam e têm refrigério no Senhor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.